Leonardo Dantas, essa semana, foi até a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, para ver como é que estava aquela famosa pilha de escória que a gente muito fala e muito denuncia aqui no Jornal Band News Rio, primeira edição, porque ela só faz crescer, só cresce literalmente, e aí na prática os moradores reclamam demais. Léo, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para todos os amigos da mesa e também para os nossos ouvintes. Volta Redonda tem esse problema crônico, né? Léo, seu áudio tá muito baixo, eu acho que é por causa do seu fone de ouvido. Vou te pedir para tirar o fone de ouvido para falar direto no telefone para a gente tentar um retorno melhor. E aí, enquanto isso, vou trazer, porque lá atrás, há 2 semanas, a gente recebeu a informação de um ouvinte morador daquela região falando, olha, pode ser impressão minha, mas a pilha de escória aqui tinha uma promessa de diminuir ou pelo menos manter, pelo menos foi o termo de ajustamento de conduta assinado, essa pilha está aumentando, está chegando inclusive perto do Rio Paraíba. E essa era a preocupação dos moradores, que ali ficam varrendo o dia inteiro, porque aquilo acaba voando. E o que eles falaram para você? Vamos tentar agora, Léo. Bom dia. Agora não temos áudio. Não temos áudio. Mas, Agatha, você falou, usou uma palavra aí, a pilha aumentando? É. Aumentando, infelizmente. Porque não havia um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que alguma coisa já fosse feita? Para esse TAC ser cumprido tinha que ter fiscalização, né? E aí a fiscalização está um pouco precária nesse sentido. Pelo menos foi o que a gente conseguiu apurar. Porque a pilha tinha uma altura de 20 metros. Mas, pela percepção tanto da nossa reportagem quanto dos especialistas que a gente escutou, a pilha aumentou. E sabe o famoso... E chegou ao Rio Paraíba de novo. Sabe o famoso Kiko? O que eu tenho com isso? Você tem tudo a ver com isso. Porque essa pilha de escória, Rodolfo, ela está ao lado do rio que abastece mais de 70% da cidade do Rio de Janeiro. É a água do Paraíba do Sul que escorre num pedaço. Ele vira Guandu, a gente capta a água do Rio do Guandu, uma água cada vez mais chechelenta, podre, mas ainda tratável, pelo menos por enquanto. Então, essa escória, ela vem bater, sabe onde? Na torneira de casa. Mas sabe o que é impressionante? Minha gente, eu tô lendo aqui que essa montanha de escória, da qual já falamos há muito tempo, desde os tempos do nosso Boechat aqui no programa, ela já está há anos ali, essa pilha gigante, que é a sobra da produção deles de aço. Eles botam em caminhões e vão jogar onde? Vão destinar como? Como se destina fora do Brasil, nas siderúrgicas alemãs, por exemplo. Aqui você pega, joga num caminhão, bota perto num terreno qualquer, ao lado do rio que abastece grande parte da água do estado do Rio de Janeiro. E dane-se, se tiver uma tragédia ambiental, jorrar para dentro, escorregar, provocar o que for, paciência. O que é mais impressionante disso tudo, eu estou lendo aqui que até agosto agora, daqui a 2, 3 meses, você tem o prazo final para que eles solucionassem a questão dessa emissão desse pó branco e a questão da montanha de escória. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, já foi multada, quando a gente muito falou disso, foi multada no ano passado em R$1 milhão pelo Instituto Estadual do Ambiente. Além de longos históricos de multas e também de assinaturas de termos de ajustamento de conduta que você não pode descumprir. Quando você assume ou assina um TAC, que já vem de uma discussão muito longa com o Ministério Público, Justiça envolvidos, você chega já no momento que você não pode descumprir, porque você admite que você está cometendo um crime e que você precisa solucionar aquilo naqueles termos que você assinou, que você se comprometeu. Não é que o dono lá inventou um negócio, botou no papel e falou CSN cumpre. Não, cumpre o que você acordou com as autoridades, e isso eles não fazem. Aí sabe o que é interessante? Quem é o dono, principal acionista da Companhia Siderúrgica Nacional, que já há bastante tempo é privada? Benjamin Steinbrück. Eu estava lendo uma reportagem que ele estava num evento na semana passada, acho que em Nova York, e ele estava lá não muito animado com o governo brasileiro, falando sobre a preocupação da reforma tributária,
falando sobre outras preocupações do Estado, o que a gente precisa fazer e evoluir no Estado brasileiro para um crescimento. Então, sabe o que é curioso? O empresário brasileiro vai, fala, reage, critica o governo, diz o que tem que fazer, tem soluções sempre maravilhosas e práticas para o país. Tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Ele vai dizer que ele gera empregos na cidade de Volta Redonda e blá 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 blá, não sei. Mas é o seguinte, e a sua parte? Viajar no meio do empresariado, do topo do empresariado brasileiro, para falar sobre o problema dos outros, eu pergunto, e os seus problemas? E o seu compromisso com o Brasil de uma forma geral? Com a população do Rio, de onde, em Volta Redonda, no sul do estado, você tira boa parte dos seus ganhos, ou pelo menos uma parte delas através da CSN, que produz muito aço e exporta do Rio de Janeiro. Aí você assina o termo, você toma multa no meio do caminho, nem sei se pagou, temos que perguntar ao INEA, você não cumpre, segue a vida, continua produzindo e vai para os eventos, porque aí tudo bem, eu não preciso fazer a minha parte, mas eu posso ir para lá, ficar falando do telhado alheio, jogando pedra, mas o meu, sei lá quando eu vou resolver. Até uma tragédia acontecer, como a gente já vem alertando há anos, e outras autoridades também, e aí eu quero ver o que eles vão falar sobre o assunto. Mas eu pergunto ao secretário que estava outro dia naquele dano ambiental da Baixada Fluminense. Aliás, até agora não descobriram qual foi a empresa que jogou óleo naquele rio e parou por dias o abastecimento do sistema Imunana Laranjal, né? Até hoje não descobriram. Como é que é o nome do secretário mesmo, Bernardo Agatha? Rossi. O Bernardo Rossi. Então, secretário Bernardo Rossi, o senhor que, enfim, até agora com as autoridades policiais, vocês não conseguiram descobrir quem provocou aquilo, o que já é péssimo. Mas eu te pergunto, quando que vocês vão ter realmente peito para bancar e dar uma resposta à altura à CSN? Porque daqui a pouco vem uma decisão para fechar a fábrica, o que é ruim, porque você tem emprego envolvido, você tem a economia do estado envolvida, o Rio é o maior produtor de aço hoje do país, e aí vai ter um monte de gente reagindo. Vai ter federação da indústria, vai ter, para uma indústria, como pode? Isso é um absurdo, mas eu pergunto, o que a gente faz então? Porque as multas estão vindo. Bernardo Rossi pode inclusive nos dar a informação se elas foram pagas. As retaliações estão acontecendo, os avisos estão sendo dados, o caso está ganhando toda hora repercussão, inclusive nacional. Não fazem nada, fingem que não estão ouvindo, fazem ouvido de mercador, seguem a produção como se nada tivesse acontecendo, continuam aumentando a montanha de escória ao invés de reduzir e acabar com esse problema. O que se faz? Qual o próximo passo? É ir no pessoal dos empresários? É fechar uma fábrica na produção e dizer, você não vai mais abrir, você não mais produz aço enquanto você não resolver o problema, já que você está há anos descumprindo um termo de ajustamento de conduta? Alguém precisa fazer alguma coisa de uma maneira mais enérgica. Por que o governador do estado, Cláudio Castro, diante de um problemão ambiental que depois não terá... Olha o tamanho dessa montanha que a gente está montando, mostrando na live, a metros do rio. Olha o rio do lado, cara, o Paraíba do Sul. Olha as casas das pessoas que são invadidas, porque quando bate o vento, essa montanha toda de escória vai jogando isso para dentro da casa das pessoas, como a gente já ouviu e entrevistou os moradores dessa região. Olha o rio, a metros. A montanha é monumental, cara, é do tamanho de prédios, minha gente. De prédios, sei lá de quantos andares. Então, governador, o senhor não vê esse problema que se arrasta há anos? O seu secretário do Meio Ambiente, Bernardo Rossi, não vê o que está acontecendo no sul do estado? Quando aconteceu uma barbaridade, aí vocês vão reagir, vão chamar a imprensa, chamar a coletiva, sobrevoar, pegar o helicóptero. Ai, meu Deus, que isso? Vamos reagir agora. Por que não chama o empresário, o seu Benjamin Steinbrück, os seus representantes da CSN, e dizer, olha só, acabou, tá aqui, etc. Ou vocês passam a cumprir a partir de amanhã, de semana que vem, arrancar esse negócio de lá, que é o que está escrito aqui, ou então o estado do Rio de Janeiro vai ter que começar a pegar pesado. Inclusive através da Procuradoria-Geral do Estado e contra, na pessoa física, os empresários e fechamento da fábrica. Porque não dá.
Não dá, a gente precisa reagir de uma maneira enérgica a partir de agora, diante da omissão que está sendo feita frente às decisões que já foram tomadas. Bom, a gente conseguiu reconectar o Léo, que aí ele vai trazer o que tem de resposta também, porque a gente procurou o INEA, procurou o Ministério Público, procurou a própria CSN, além de conversar com esses moradores. Léo, agora com áudio melhorado, bom dia para você. Oi, Agatha, bom dia para você, bom dia a todos os colegas da mesa, bom dia também a quem nos ouve. O problema no ar é constante aqui em Volta Redonda, né? A poeira e a fuligem emitidas pela CSN já fazem parte da paisagem. Só que desde esse problema aí na região metropolitana, citado há pouco pelo Rodolfo, do sistema Imunana Laranjal, a gente começou a ter aqui o risco e o temor de que a água aqui na região também pudesse ser contaminada, justamente em função dessa pilha de escória, que fica a aproximadamente 50 metros do Rio Paraíba do Sul, que é um dos principais mananciais do estado e abastece aproximadamente 14 milhões de pessoas. Então, dá para a gente ter uma noção do quão prejudicial seria uma contaminação do Rio Paraíba do Sul aqui em Volta Redonda em função dessa escória. A gente conversou com moradores, uma delas disse que sente um cheiro muito forte quando chove, saindo desse local e sendo despejado no rio. E aí a gente foi conversar, então, com um engenheiro ambiental, o João Tomás Costa, que trabalhou na empresa, e ele discorda da posição da CSN. A CSN diz que não há risco desse material cair no rio e que ele não é tóxico, que ele não é contaminante. Mas esse especialista discorda e a gente pode ouvi-lo agora. O que tem mais ali é a escória da acearia, que é um subproduto, né, do Gusa, e você faz um refino, aí você tem os óxidos de ferro, óxido de alumínio, óxido de manganês, o CaCO3, né, que são altamente poluentes. E esse material concentrado, do jeito que está ali há vários anos, vai lixiviando, vai lavando e vai entrando no lençol freático e vai entrando também pela superfície no Rio Paraíba do Sul. É altamente poluente, é um resíduo industrial. Olha isso, imagina no pulmão das pessoas isso. Imagina o vento batendo indo para o pulmão dos moradores daí. Imagina, aliás, o que já está caindo também com o vento no próprio rio e contaminando o rio. Ah, mas o que eu vou fazer com esse pó? Eu não vou nem responder, eu não sei o que você vai fazer com esse pó. O destino que você vai dar, tá certo? Esse é problema teu, que pesquise antes de produzi-lo. Veja o que outras fábricas fazem. Dizem que isso aí você pode misturar no asfalto para colocar em estradas. Façam parcerias com o Departamento de Estradas e Rodagem, com o DR, ou então vocês façam, já que também tem muito ganho em cima do estado do Rio de Janeiro, vocês poderiam, através disso, misturar na massa asfáltica e, quem sabe, asfaltar, por exemplo, o município de Volta Redonda, que já recebe muito da fumaça produzida pela CSN. Tá certo? As estradas que ligam essa região, como uma estrada que eu já peguei que sai em Volta Redonda e vai até a região serrana praticamente do Rio de Janeiro. Aí pronto, vocês ainda entregam uma coisa, mistura e entrega asfalto pelo estado do Rio de Janeiro para compensar o tanto de ganhos que vocês já tiveram aqui nas últimas décadas. O problema é de vocês, não é nosso. Agora arranca essa montanha de lá, que vocês assinaram o compromisso de tirar e não tiraram. E o governo do Rio, o governador, o secretário, tem que ter uma postura compatível pelo tamanho do problema. E, aliás, o juiz também envolvido no TAC, que está sendo desrespeitado, absolutamente desrespeitado, também tinha que partir, já que não vê nenhuma solução, nenhum movimento de solução, deveria partir por uma situação realmente um pouco mais forte. Porque senão a gente vai continuar falando, ano após ano, e esse risco está por lá todos os dias. Valeu, querido. Um abraço. Qual é o nome do nosso amigo mesmo Leonardo que entrou? Dantas. Léo. Valeu, Léo. Um abraço para você. Obrigado pelas informações direto do Sul Fluminense aí. Valeu, um abraço. Eu que agradeço a participação. Valeu, bom feriado. Obrigado.